Começamos com 3-1, repercutindo a morte do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Participam da conversa o professor Carlos Eduardo Vidigal, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, Clarita Costa Maia, consultora do Senado Federal e membro da Academia Brasileira de Direito Internacional, e José Romero Pereira Júnior, mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Católica de Brasília. Antes, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Com a morte do Osama, a Al-Qaeda está definitivamente extinta? Professor Vidigal, essa resposta, de certa forma, pode justificar ou repudiar, né, a decisão norte-americana ou a ação norte-americana que resultou na morte do Osama Bin Laden, porque teoricamente, pelo direito internacional, seria uma forma de resolver mais rapidamente o problema. É verdade. Olha, esse acontecimento, ele é, sem dúvida alguma, de grande importância para os Estados Unidos, tudo que representou para a sociedade norte-americana e mesmo para a política internacional daquele país. Mas se nós olharmos para a configuração política do Oriente Médio, os conflitos específicos como Israelo-Palestina, e olharmos para as disputas geopolíticas regionais, as mudanças são quase nulas. As forças anteriormente atuantes continuarão presentes nesse cenário, a Al-Qaeda inclusive, que poderá ou não perder força na sua atuação nesses próximos meses ou até anos, porém as questões de fundo continuarão presentes. A Al-Qaeda, além de se configurar como uma rede, o que foi uma novidade nesse jogo político local, ela tem uma outra característica que eu considero muito importante, que são as suas reivindicações sempre muito amplas, como a saída dos Estados Unidos do Oriente Médio, a expulsão do grande Satã. E esse tema, ele tem sido muito pouco tratado. Ou seja, há uma causa nessas ações terroristas e uma delas é a presença norte-americana naquela região. Olha, há que o pessoal chama de uma primavera, né, do árabe, vamos dizer assim. Há uma inquietação popular enorme naqueles países árabes, principalmente aqueles que eram mais militarizados, com ditadores longevos, etc. No caso da Líbia, da Síria, do Egito, onde houve mudança. Nesse processo recente, se observou que a Al-Qaeda não tinha tanta influência assim. Por outro lado, vários dirigentes dessa organização, nos últimos anos, foram presos ou foram mortos em combate ou foram assassinados em operações seletivas, aí há controvérsias, mas o fato é que eles sofreram muitas baixas, embora o número 2, que é um egípcio, né, continue vivo. Não há um certo assim, exagero na hora de avaliar as consequências do que aconteceu. Assim, parece que matar o Bin Laden pode ter um efeito, até isso eu já ouvi, pode ter um efeito pior, provocando um recrudescimento do terrorismo. Essa interpretação tem fundamento? Olha, são movimentos diferentes e os problemas eles variam de região para região. A chamada Primavera dos Povos Árabes, ela é um acontecimento ainda muito recente para termos uma avaliação mais equilibrada. Se por um lado existem forças populares democráticas que teoricamente aproximariam esses países árabes do mundo ocidental, por outro lado é importante lembrar que os Estados Unidos têm governos autoritários como aliados naquela região. Agora, a questão da Al-Qaeda especificamente, ela é pouco conhecida, é bom que se diga, e qualquer previsão no sentido de um recrudescimento da atuação da Al-Qaeda na forma de atentados, ou a diminuição da sua força e a sua desarticulação, dependerá, claro, dos próximos acontecimentos, é muito difícil, então, prever.
O que eu estava me referindo é que conflitos como o dos palestinos com Israel, a situação do Irã na geopolítica do Oriente Médio, a questão do Iraque, que é um tema importantíssimo, inclusive para nós tratarmos aqui nesse debate, são temas que não desapareceram com a morte de Bin Laden. Nesse sentido, os conflitos regionais permanecerão nos próximos anos. Professor José Romero, eu tenho a sensação assim, de que aconteceu ali nos povos árabes mais ou menos o que ocorreu no leste europeu depois da queda do muro de Berlim. Quer dizer, você tinha um status mais ou menos consolidado desde a Conferência de Alta, no final da Segunda Guerra Mundial, e aí com a debacle da União Soviética, aquela coisa ali, os conflitos pré-Segunda Guerra Mundial, alguns até pré-Primeira Guerra Mundial, eles ressurgiram com força, né? E agora parece que ali a gente tem aquele status que tinha se estabelecido no período da Guerra Fria também foi descongelado, vamos dizer assim. As forças locais começaram a se movimentar, aparentemente sem que nenhuma potência, mesmo os Estados Unidos, tenha condições de interferir nesse processo, né? Como é que isso fica? Por exemplo, agora houve um acordo entre o Hamas e a Fatah na Palestina, aparentemente bancado pelo novo governo, que é um governo militar, né, do Egito. No Líbano, aparentemente, os Estados Unidos saíram fora daquilo ali, deixaram o abacaxi na mão da OTAN e o Gaddafi continua reprimindo e continua no poder, aparentemente está consolidando o controle recuperando o controle de todo o território. Na Síria, o governo sírio está usando uma repressão violentíssima, quer dizer, o Ocidente está na arquibancada, já não está mais com aquela gana de querer interferir ali. Como é que é? Esse mundo é mais complexo para os Estados Unidos, e com a morte do Obama, com a morte do Bin Laden, a situação do Obama se torna mais difícil, mais complicada ou mais fácil para, por exemplo, sair do atoleiro do Iraque, sair do Afeganistão? Ainda é cedo para a gente conseguir ter uma noção muito clara com o impacto da morte, né, do Osama sobre o contexto mais amplo do Oriente Médio, né, do mundo islâmico, o mundo árabe estendido. O que a gente pode, de alguma maneira, perceber, né, que, primeiro, entre os movimentos e a morte do Osama Bin Laden, os movimentos pró-democracia, talvez se exista alguma relação entre essas duas coisas, seja a mensagem que o Ocidente tenta aproveitar para vender nesse momento de que o caminho é o caminho não da confrontação, não da violência, e aí o assassinato a morte, enfim, né, considerado por muitos um assassinato do Osama Bin Laden, entraria nesse contexto de repúdio à violência institucionalizada contra o Ocidente, ao mesmo tempo em que se apoiam os movimentos pró-democracia. Inclusive movimentos que você não vê queimarem bandeira norte-americana, né? Exato. É um fato novo ali. E o que complexifica esse cenário, na verdade, é isso, né? Você tem pela primeira vez, na história recente pelo menos, a insurgência de vários desses povos, turbinada aí por uma série de razões, desde a ausência de uma justificativa que a Guerra Fria oferecia, né, de necessidade de um regime forte para impor o controle na lógica da Guerra Fria, até a crise alimentar, acesso a informações que vão turbinar esses movimentos todos, e isso complexifica o cenário à medida em que não se sabe exatamente o que esses movimentos querem no final das contas.
Então, se na Tunísia e no Egito você teve movimentos claramente favoráveis à democracia, no caso da Líbia, por exemplo, o que a gente sabe com razoável grau de certeza é que é um movimento contra o Gaddafi. Mas a extensão mesmo desse movimento, e se ele é necessariamente um movimento democrático, não se sabe, né? Isso se repete pela região.